Olá, você que está vendo esse vídeo. Nesse vídeo eu resolvi trazer aqui algumas provas que o nome do Criador é Yahweh. E quero começar esse vídeo lendo uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo número 6, versículo de número 22 e o versículo de número 22 até o versículo 27, tá? Para a gente entender que essa aqui foi uma ordenância que o Criador, né, o soberano e altos exércitos, ele deu para Moisés, né? Que o seu nome não é Moisés, o seu nome verdadeiro no original é Moshe, né? Moshe. Então o versículo 22 diz assim: O soberano disse a Moshe: Fale a Arão e seus filhos, e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes que Yahweh abençoe e guarde, que Yahweh faça sua face brilhar sobre você e mostre o seu favor, que Yahweh levante sua face na sua direção e dê Shalaim, que é paz, a você. Versículo 27 diz assim, ó: Deste modo, isso aqui é uma ordenância do próprio Criador. O próprio Criador ordenou para Moisés, tá? Para colocar o nome dele sobre os filhos de Israel, né? Que é Israel. Ele disse assim, ó: Desse modo, o próprio Criador dizendo para Moisés: vocês devem aplicar o meu nome. Ele está dizendo: vocês devem aplicar o meu nome sobre os filhos de Israel, que é Israel, para que eu os abençoe. Então ele deu uma ordenância aqui, uma ordenância para colocar o nome dele no nome dos filhos de Israel, que é Israel, o nome original. Então, mais uma prova dentro da Bíblia, tá? Dentro da Bíblia. E eu vou mostrar algumas provas para você, tá certo? De como a pronúncia do tetragrama, né? Que muitos aí dizem que não é, né? Que muitos aí dizem que a gente mente, né? Que a gente não está com a pronúncia correta, que o nome não importa, né? Então eu vou mostrar provas para vocês dentro deste vídeo que o nome do Criador é Yahweh, tá certo? No primeiro vídeo, quem não assistiu o primeiro vídeo, eu peço que assista o primeiro vídeo no canal, tá? Eu peço que assista. Por quê? Porque no primeiro vídeo eu vou explicar a diferença entre Deus e Yahweh. A diferença entre o nome pagão, que é Deus, né, que é o nome do ídolo da Grécia, que vem de Zeus, tá? E outra coisa que eu quero aqui frisar para que vocês entendam, que Deus, Zeus, é um e Yahweh é outra pessoa, tá? Como existem várias histórias de deuses, como um deus cananeu chamado El, né? Chamado El, deram para ele a homenagem que foi ele quem fez os céus, a terra e etc. Da mesma forma deram para Zeus, né? Que surgiu aí Theos, né? Theos no grego moderno, né? Theos veio de Zeus e veio aí para o latim, né? Dio, né? Colocaram por latim Dio, que vem de Theos, e traduziram para o português como Deus, tá? Então,
nós já vemos aqui que nome de pessoas não pode se traduzir, tá? Lembre-se, nome de pessoas não pode se traduzir. E outra, Deus é um, tá? Deus foi ensinado para nós que ele foi o criador do universo e tal, mas essa história aí, ela foi modificada, né? Ela foi aí, no longo dos anos, em homenagem a Zeus, tá? O Criador é um, tá? O Criador é um, Zeus é outro, Deus é outro. Então, Yahweh é um, Deus é outra pessoa diferente, tá? Então vamos lá. Nós acabamos de ler que o próprio Criador disse para Moshe, que é Moisés, ele ordenou para que eles colocassem o nome dele sobre os filhos de Israel, tá certo? Presta bem atenção. No vídeo anterior, eu expliquei que o nome do Criador, ele é escrito por 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, que é o tetragrama sagrado, tá? Eu expliquei também que na regra antiga, o nome, o tetragrama, no final do nome, né? O Re, que se repete no final do nome, a última letra, transliterado para o português como consoante é YHWH. O último H, a gente não pronuncia ele quando se faz a transliteração do nome como vogal, tá? Porque como consoante não tem como nós pronunciarmos o nome. Então, essa é mais uma das mentiras que os judeus inventaram para nós, que o nome não pode pronunciar, né? O nome não pode pronunciar. Então, como era que Davi, né? Que o seu nome é Dud no original, como é que Dud, que é Davi, invocava o nome do Criador? Como foi que Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, chegou com a ordenança do próprio Criador para dizer para o povo de Israel, né, que é Israel, dizer que quem enviou ele, né? Quem foi que me enviou? Quem foi que enviou ele? Então, como foi que ele pronunciou esse nome? É lógico que ele pronunciou esse nome, tá? Então, essa é uma mentira que os judeus mentem para nós, que o nome não pode ser pronunciado, mas é uma mentira deles, tá? Por quê? Porque eles não quiseram, aliás, eles passaram os nomes originais, o nome, a pronúncia original, né? A pronúncia correta do nome sagrado do Altíssimo para os gregos, só que aí os gregos bagunçaram, né? Os gregos deram um nome grego, né? Kyrios, que foi traduzido para o latim como Senhor, né? Como Senhor. Então, Kyrios é a mesma coisa de Senhor em latim. Aí os hebreus lá, os judeus, né? Viram que eles bagunçaram com o nome sagrado, que não pode bagunçar, não pode blasfemar contra o nome sagrado. A gente não pode, tem que respeitar, né? Tem que reverenciar esse nome correto. E o que foi que os gregos fizeram? Depois que eles passaram para os gregos, 70 escribas lá passaram, né? Traduziram as escrituras do original para o grego, só que eles não traduziram o nome, né, para Kyrios. Quem fez isso foi os gregos. Eles deram a pronúncia correta para os gregos, né? Eles deram a pronúncia Iau, né? O tetragrama sagrado para eles, mas transliterado para o grego, para que eles viessem fazer a pronúncia correta. Mas aí os gregos bagunçaram, e o que foi que aconteceu? As copas originais que foram passadas para os gregos sumiu, né? Que os judeus, que é os Ialdins, né? O nome correto é Ialdim, que significa povo de Ial. Eles trouxeram de volta essas copas e esconderam, guardaram, né? Essas copas que eles transliteraram os nomes originais e fizeram a tradução da Bíblia para o grego. Eles trouxeram de volta e ficou só uma cópia lá para os gregos, né? E essa cópia que ficou foi justamente com o nome Kyrios, né? Que eles mudaram o nome, o tetragrama, a pronúncia de Ial para Kyrios, que significa Senhor, que é Senhor no latim, tá? Então,
estou esclarecendo bem aqui para vocês entenderem, tá certo? Essa questão. Outra coisa, como eu expliquei no primeiro vídeo, que Yud, Re, Vav, Re, o último Re, né, que são dois Res, Yud, Re, Vav, Re, transliterado como consoante, é YHWH. Então, o H do final, a última letra, ela não se pronuncia. Por quê? Porque o Re, quando está no final de palavra, regra antiga do hebraico, quando está no final de palavra, ela é muda. Então, só se pronuncia as 3 primeiras letras, tá? Eu vou deixar vídeos aqui provando para vocês que o nome do Criador, o verdadeiro nome do Criador, é Yahweh, tá? É Yahweh. Então vamos lá. São 4 letras. A última letra, que é o Re, não tem som, ela é muda no final. Então as 3 primeiras letras elas que vão dar o som fonético para nós pronunciarmos o nome do Criador, tá? As 3 primeiras letras, tá certo? Yud, Re, Vav, Re. Então, o Yud, Re e o Vav, eles são pronunciais, tá? Vogais, tá certo? Então, eles mentem para nós de dizer que não é vogal, mas é vogal. Tem que voltar lá para o hebraico antigo, para as regrinhas antigas, não para as modernas, criadas por ele para ocultar o nome original, tá? E outra coisa, eles ocultaram, né? Não quiseram mais passar a pronúncia correta por conta que os gregos bagunçaram, blasfemaram, né? Mudaram o nome do Criador e colocaram Kyrios no lugar, né? E os romanos pegaram as traduções da Bíblia com os gregos e colocaram Senhor, que é essa Bíblia que nós temos hoje, Senhor, tá? O que acontece? Acontece aqui, eles, quando guardaram as cópias originais passadas para os gregos, eles também fizeram entre si uma lei, escute bem, uma lei militar, tá? Vamos criar uma lei militar para que não pudessem mais passar a pronúncia correta para os gentios, que somos nós, tá? Então, além de termos nós como imundos, tá? Hoje, né? Eles têm as outras pessoas dos outros países como imundos. Então, uma das coisas que para eles não passar o nome original para nós, a pronúncia original. Segundo, também um acordo militar, tá? De não pronunciar. Por quê? Porque o nome do Criador verdadeiro, eles invocam lá quando eles estão passando por tribulação, por guerra, por aflição. Eles clamam o nome original, tá? Eles pronunciam o nome original do Criador, tá? Eles invocam o nome original do Criador. Então, quando eles estão com angústia, como esses dias que eles estavam passando de guerra, eles clamam o nome verdadeiro, tá? Aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vai vencer uma guerra? Um exemplo. Quem iria vencer uma guerra entre Israel, que é Israel, e uma nação pagã? Vou dar um exemplo. Se a Grécia entrasse em guerra contra Israel, que é Israel, a Grécia ela iria clamar pelos seus deuses para vencer a guerra. E quem é que Israel, que é Israel, iria clamar? É lógico que é o verdadeiro nome do Criador. Eles iam clamar o Criador, né? Eles iam clamar a Yahweh dos exércitos, para que ele viesse dar a vitória sobre os gregos da Grécia. E é lógico que a Grécia ia perder, porque a Grécia estava adorando a ídolos, tá? A ídolos. E um alerta bem grande que eu deixo para vocês é que por trás dos ídolos existem espíritos malignos que operam prodígios e milagres para enganar as pessoas, tá? Então, abra do olho.
tá bom? Então, irmãos, vou deixar no final desse vídeo aí provas que o nome do Criador é Yahvé, tá? E ele ordenou colocar o nome dele sobre os filhos de Israel, os filhos de Israel. Então, você vai ver aí que são as 3 primeiras letras do nome dele que está no nome dos filhos de Israel. Por quê? Porque as 3 primeiras letras? Porque as três primeiras letras que dá a pronúncia do nome do Criador, tá? Porque a última letra ela muda. Então, quando eles foram colocar o nome de Yahvé no nome deles, eles só colocaram as 3 primeiras letras que pronunciam o nome do Criador, tá? Então, por isso que há um pouquinho dessa diferença deles não colocar o último re no final, porque o re é mudo. Então, o re, eles entenderam que só vale para o nome, quando for escrever o nome dele sozinho, tá? E pronunciar o nome dele sozinho. Então, não foi para colocar no nome deles, eles só colocaram as 3 primeiras letras, que é Yud, Re, Vav. Que é Yud é I, a letra vogal I, o Re é a letra vogal A, o Vav é a letra vogal U, e a última letra, como eu expliquei para vocês, é que ela é muda, então eles só colocaram as 3 primeiras letras que pronunciam para dar a pronúncia tanto do nome deles como do nome do Criador no nome deles. Então eu vou dar uma explicação aqui bem detalhada para vocês. Vamos lá. O primeiro-ministro lá de Israel, que é Israel no nome original, é Benjamin Netanyahu, pronunciado aqui no Brasil. Isso aqui é uma tradução, não uma transliteração, tá? Uma tradução, não uma transliteração. Correto? Então, isso daqui é uma pronúncia falsa que eles passam para nós para ocultar o nome do Criador, que está no nome do primeiro-ministro de Israel. Então, como é que eles pronunciam lá? Lá não existe a letra J. Então, como é Benjamin, bateu o já, Benjamin, lá não tem o J. Então, como é lá, Ismael? É Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, tá? Vou deixar para vocês aqui as provas que este é a pronúncia correta do primeiro-ministro de Israel e que no final do nome dele tem o tetagrama, as 3 primeiras letras do tetagrama que formam o nome Yahvé dos exércitos, tá? Outra, Matitial, tá? Não é Mateus. Mateus é um nome pagão que a Igreja Católica, junto com o Império Romano, colocou. Tá? Daniel também é um nome pagão que a Igreja colocou, a Igreja Católica. O nome dele é Daniel. Foi a ordenança do Criador que mandou eles colocarem o nome dele sobre os filhos de Israel, sobre os filhos de Israel. Tá? Então eles colocaram no nome deles o nome do Altíssimo. Então é mais uma prova. Tá? No primeiro vídeo lá eu mostrei para vocês que o próprio Criador prometeu que o nome dele não seria apagado, mas seria lembrado de geração a geração. Foi uma promessa do Criador, meu irmão. Se ele prometeu, o homem pode tentar fazer o que for para ocultar. Mas ele prometeu e o nome dele tem que ser revelado para que nós que somos escolhidos, você também é escolhido. Tá? Você que está ouvindo, você também é escolhido. Para que nós que fôssemos escolhidos por ele, viesse ter o conhecimento do seu verdadeiro nome e não chamar por ídolos. Tá? Não chamar por ídolos, mas chamar por ele, focar o nome dele. Tá bom? Então, fica com as provas aí, tá? E que esse vídeo edifique bastante a sua vida, tá certo? Shalom Yahweh. Que Yahweh te abençoe. Em nome do seu filho Yahshua Mashiach, tá? Depois eu vou estar trazendo aí um vídeo falando sobre o nome do filho, tá bom? Fica na Shalom de Yahweh, que é a paz, tá certo? שלום לאדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום לך, אינה. מה שלומך? שלומי טוב, אני יותר מודאג לשלום מדינתי, ולכן אני חושב שחשוב
הציבור בישראל שבאמת רוצה שנמשיך להוביל את מדינת ישראל, ייתן לנו את התמיכה כדי שנמשיך במדיניות הביטחונית והאחראית שלנו. בלי תעמולה. מר בנימין נתניהו, הרצוג במהלך כל הקמפיין קרא לך לבוא לעימות מולו. האם היום אתה מוכן לומר שאתה מסכים ללכת לעימות כזה? הנה, אנחנו בעימות עכשיו. את יכולה לשאול אותי כל שאלה שאת רוצה, ביטחונית, כלכלית. ועכשיו זה סוף סוף קורה, פאנל נכבד וקהל יקר. תעשו הרבה כבוד למופע הסטנדאפ הראשון אי פעם של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ערב טוב לכם, לכל הצופים. ערב טוב גם למנחת התוכנית, ליטל שוורץ, ולקומיקאים. סליחה, אדוני ראש הממשלה, אני גם מנחה את התוכנית. כלומר, אצלכם יש מנחה ומנחה אחד. Yair Lapid parabenizou Benjamin Netanyahu pela vitória nas eleições. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estreou como garoto propaganda. Uma direita que permitiu a volta de Benjamin Netanyahu ao poder. No mundo, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenta impedir. זה היה לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה ושר הביטחון, מר בנימין נתניהו, ואת רעייתו, שרה נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? מה זה? מה זה? שמעו, תראו. זה הכל מהכפר. אבל למה לא? עד שהבומים יגיעו. כן, יש. חכי, תגיד.